Boa tarde a todos. Então, retomando ali a parte de estudo de mercado que ficou faltando do seminário 2, né? Conforme a gente viu ali no último seminário, estima-se que no Brasil existem cerca de 6 milhões de praticantes de pesca esportiva, e com isso a gente conduziu um estudo ali sobre a oferta de carretilhas novas no Mercado Livre, né? E foi possível constatar que existe uma grande amplitude de preços que cobrem desde as carretilhas mais simples às mais sofisticadas, né? A gente separou ali por faixas de preços até R$ 100, entre 100 e 300 e acima de 300. O que a gente percebeu foi que abaixo de R$ 100 acabavam sendo mais molinetes do que carretilhas, né? As carretilhas mais simples começavam ali na faixa de R$ 140 e podiam subir acima de 9.000 até para alguns modelos mais sofisticados. O grupo definiu então algumas premissas, né? Começando que cada praticante ali de pesca esportiva tem pelo menos uma carretilha e eles devem adquirir uma nova carretilha, seja trocar ou simplesmente comprar uma nova a cada 2 anos, né? A nossa ideia mesmo é atingir um mercado mais de base, um mercado mais simples. Então a gente definiria ali o nosso preço esperado de venda em R$ 150, bem em linha ali com as carretilhas mais simples mesmo. E fazendo ali o cálculo, a gente percebe que o tamanho do mercado nessa faixa de preço seria de 1,2 milhões de carretilhas, né? E a gente tomou também como premissa uma penetração de mercado pretendida de 15%, o que acarretaria ali numa produção anual de 180 mil carretilhas. Começando pelos materiais, nós tivemos uma hipótese inicial para cada material e ela foi baseada numa análise visual, pode ser incluindo a coloração, textura, peso e a utilidade. Então a gente tem o disco do freio, que é isso aqui, supusemos que fosse o aço. O carretel mais o eixo, o carretel essa parte de fora, nós achamos que fosse polipropileno e o eixo fosse aço. A manivela alumínio, o pinhão e o eixo manivela a gente supôs que fosse latão. Após uma discussão um pouco mais aprofundada do grupo acerca dos possíveis materiais para as peças pinhão e eixo manivela, primeiramente foi suposto latão, e após uma pesquisa de mercado das peças individualmente, após uma comparação de densidades, o grupo optou por ligas de bronze. Assim, pesquisando sobre as aplicações das ligas de bronze existentes, decidiu-se pela liga SAI 62. Essa liga contém zinco, que em contato com a umidade forma uma camada de proteção extra à corrosão. Falando um pouco da composição química do bronze, da liga de bronze em questão, temos aqui alguns elementos e temos um pouco da propriedade mecânica da liga de bronze em questão. Já para as peças manivela, antes a gente supôs alumínio, agora a gente mudou para aço. E o eixo do carretel, que é essa parte aqui, continuou-se com o aço. Houve uma mudança do alumínio por conta da densidade do material mais próximo da dos aços. Optou-se pelas ligas de aço inoxidável, que são mais resistentes à corrosão, para as duas peças, muito em função do frequente contato das peças com a umidade. E após uma pesquisa das aplicações, chegou-se no aço inoxidável austenítico, a BNT 316, indicado para regiões marítimas. Ele possui, então, a diferença deles, ele possui um pouco mais de carbono na composição, portanto tem um pouco mais de dureza. E o níquel aqui, quando ligado ao cromo, aumenta a tenacidade do aço, pode tornar o aço mais resistente à corrosão também. Além do molibdênio, quando em presença do níquel e do cromo, aumenta o limite de resistência à tração e o limite de escoamento. Aqui algumas propriedades mecânicas do aço considerado, né? A gente tem o limite de escoamento, resistência à tração, a dureza, brilho, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, o alongamento mínimo e o coeficiente de expansão térmica. Para o disco freio, que foi chutado o aço, né? Primeiramente, a gente continuou com o aço. Porém, uma vez que a peça tem influência no freio da carretilha, o freio da nossa carretilha é um freio magnético. Optou-se por uma liga de aço inoxidável martensítico, que
possui características magnéticas, diferentemente das outras ligas de aço austeníticas das outras peças. Dentre as opções, optou-se pelo ABNT 416, contendo um pouco de enxofre, aumentando a sua usinabilidade. Bom, agora eu vou falar sobre o tratamento das superfícies de cada peça. Primeiro, em relação à manivela e o eixo do carretel, ambos feitos de aço inox. Para o projeto da carretilha, a gente quer que essas peças tenham alta dureza, resistência à corrosão, superfície lisa, além de fatores estéticos como uma cor acinzentada. Com base nisso, a gente pesquisou no site da Walter, que é uma empresa de tecnologia de tratamento de superfície, e o acabamento do catálogo deles que mais se adequou ao nosso projeto foi o número 4, que está descrito no slide. Ele consiste em proporcionar mais dureza e resistência mecânica por meio da têmpera e submeter a peça ao revenimento, para proporcionar também uma maior resistência à corrosão. Na manivela, é feito também uma laminação a frio, para se livrar de imperfeições superficiais e melhorar o acabamento, e por fim um escovamento com abrasivo de óxido de alumínio para obter a cor acidentada. Agora falando sobre o disco de freio, que também é feito de aço inox. Nele a gente quer uma superfície áspera e rugosa, além de uma alta dureza e resistência à corrosão, assim como nas peças citadas anteriormente. Para isso a gente escolheu o acabamento número 3 do catálogo da Walter, que consiste numa peça laminada a frio e com uma rugosidade final em torno de 2 micrômetros. E por fim eu vou falar sobre o eixo de manivela e o pinhão, que são feitos de bronze. Neles a gente quer, assim como nas outras, uma alta dureza e uma resistência à corrosão. E para isso eles vão ser submetidos ao processo de solubilização, que é um tratamento térmico que visa a eliminação de precipitados no material, e depois eles seriam submetidos ao envelhecimento para aumentar a dureza e resistência mecânica. Então, para a definição do material do nosso carretel de polímero, a gente tinha considerado primeiramente como sendo de polipropileno, então a gente fez o teste de chama, como vocês podem ver. Entretanto, nesse teste de chama a gente identificou um padrão de chama amarela com fuligem, mais gotejamento e o odor característico que tornaram difícil diferenciar para a gente se seriam de polipropileno mesmo ou se seria de ABS. Então, devido à opacidade da aparência aí do nosso carretel na hora da queima, acabamos optando por trocar do polipropileno para o polímero ABS. Então, como eu tinha mencionado, aqui estão as características que permitiram a gente identificar o ABS aí como o polímero para o nosso carretel. Então, agora falando um pouco da modelagem 3D, a gente utilizou o software SolidWorks, como todo mundo, eu acredito. A gente mediu as grandezas das nossas peças utilizando um paquímetro, e muitas vezes por conta da dimensão pequena das nossas peças, isso exigiu com que a gente fizesse algumas medições indiretas também. Então eu vou passar rapidamente aqui a foto aqui das modelagens que a gente efetuou. A primeira do carretel, em seguida a peça mais simples, que é a do eixo do carretel. Esse é o nosso disco freio. Aqui é a modelagem da manivela. Aqui é a modelagem do eixo da manivela. Ela fica assim porque é a representação dessa versão do SolidWorks para a rosca, é uma rosca M8. E por último aqui a peça que deu mais trabalho, a peça do pinhão. Então, falando agora do desenho técnico, nosso objetivo era dispor todas as informações vitais ali a respeito das dimensões da peça, e manter uma visualização e uma interpretação fáceis. Então agora eu vou passar um por um cada um dos desenhos técnicos elaborados pela nossa equipe. Antes disso vou comentar sobre as tolerâncias dimensionais, sempre que elas não estão indicadas conforme disposto em tabelas em cada um dos desenhos, elas estão seguindo o padrão de tolerância média da NBR 2768. Então o nosso carretel ele vai ter a maior rugosidade do nosso sistema, rugosidade N8, e conforme indicadas as tolerâncias dimensionais ali no carretel vão ser também as maiores do sistema. Lembrando que essas tolerâncias dimensionais indicadas elas sempre vão tender para um padrão um pouco mais fino, por ser um sistema pequeno e complexo. E, além disso, vai existir no carretel uma tolerância geométrica de cilindricidade no eixo principal, que vai ser o eixo responsável por armazenar e enrolar o fio, a linha de pesca.
Então, o eixo do carretel ele vai ter uma rugosidade bem mais baixa, uma rugosidade padrão N5. Ele vai ter uma tolerância geométrica de furo base eixo, de montagem por interferência, que vai ser a tolerância H7P6. Né? Lembrando que o H7 é relativo ao furo do nosso carretel, faltou mencionar isso. O furo do nosso carretel tem esse padrão H7, tá ali, está citado no desenho do carretel. E o eixo vai ter tolerância padrão P6. O disco freio vai possuir tolerâncias um pouco mais justas, né, por ser uma peça mais sensível aí do funcionamento da carretilha. E está destacado aqui duas tolerâncias geométricas de concentricidade relativo a esses raios externos que caracterizam a nossa peça. A manivela vai seguir o padrão de tolerâncias mais justas, né? É uma peça sensível e vai possuir também a mesma rugosidade do eixo do carretel, uma rugosidade padrão N5. O eixo da manivela possui uma rugosidade de padrão N6, ele vai ter, conforme indicado, uma rosca, conforme a norma ISO, uma rosca M8, em ambos os lados, ali, conforme indicado pelo desenho. Além disso, suas tolerâncias dimensionais seguem esse padrão mais justo, mais fino, e vai ter duas tolerâncias geométricas, né? Uma de paralelismo ali nos rebaixos realizados e outra de concentricidade, né? do furo realizado através do eixo da manivela em relação à sua base. Então, por último, o nosso pinhão foi representado da seguinte forma: rugosidade padrão N6. De um lado, uma engrenagem helicoidal de 15 dentes, do outro, um acoplamento com 4 encaixes, né, ainda ligados ali no meio e com um furo passante. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Se algo passou muito rápido, né, é possível voltar o vídeo e pausar no slide adequado. Então, ficamos à disposição aí para mais esclarecimentos.